Alunos, vamos iniciar a nossa primeira aula da questão da história da educação, tá? Qual é realmente o fundamento, qual é a necessidade que nós, enquanto educadores, enquanto pedagogos, qual é a necessidade que nós temos de saber a história da educação? Qual é a importância disso? Então, sempre que nós estamos em debates com os nossos alunos, que a gente está em conjunto, a gente discute o seguinte, que você, enquanto educador, você precisa ter conhecimento da sua história da evolução da educação, para que nós possamos entender em que ponto nós estamos, né? Como é que a gente conseguiu essas vitórias na questão do âmbito educacional? Como foi que nós, enquanto educadores, conseguimos um mínimo de reconhecimento da questão salarial? Porque eu preciso ter conhecimento de como funcionavam as escolas, como funcionava a questão da organização, da estrutura da educação, como é que os profissionais eram valorizados há 10, 20 anos atrás. Porque a partir desse momento, quando a gente conhece a história, quando a gente se apropria, nós, enquanto educadores, temos poder de voz e de fala. Mas eu, enquanto educador, preciso ter muito cuidado. Eu só posso falar, eu só posso discutir aquilo que eu tenho conhecimento sobre isso, né? Então eu preciso ter muito cuidado, a gente já discutiu em algumas situações. Porque, às vezes, você, por ser educador, coloca muitas palavras bonitas dentro do seu vocabulário, mas muitas vezes você não sabe nem o que é que elas significam. E aí, às vezes, você passa um constrangimento quando você coloca uma palavra bonita dentro de um contexto que não tem nada a ver, né? Então, para que a gente possa realmente ter conhecimento, para que a gente possa ter poder de fala, para que nós possamos discutir, eu preciso ter conhecimento. Então eu preciso conhecer a história, eu preciso saber como houve essa evolução, o que foi que aconteceu, tá? Então, o trabalho de vocês, essa aula de vocês, ela começa de uma forma bem dinâmica, né? Que é com uma história em quadrinhos do Piteco, tá? Falando a respeito da caverna, por exemplo, né? Então aqui eu vou passar alguns slides aqui pra gente ver, mas aí eu não vou me ater muito a isso, porque senão a gente perde tempo e não debate o que a gente precisa, né? Então aqui a gente observa que Piteco está fazendo o que habitualmente ele faz, que é a caça, né? E ele passa por uma caverna e a conversa de algumas pessoas lhe chama a atenção, né? Ele ficou curioso, então ele começa a olhar o que é que está acontecendo. Então, quando ele vê, ele continua curioso, aí vê 3 homens sentados, aí que forma mais feia, fica parada todo o tempo e tal, fora e tal. E aí ele começa a entrar, ei moço, pode me dizer o que é que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. Que vida? Só tem uma parede aí. Você está atrapalhando. Lá vem ela, bravo, linda, etc. O que é que acontece? Esses 3 homens estão aí parados, né? Apreciando as sombras que passam por frente, na frente da caverna, tá? Então, ele faz aí um contraponto com a nossa realidade. Eu acho muito pertinente quando ele traz essa história em quadrinhos de uma forma bem leve, bem divertida, mas chama a nossa atenção para uma realidade que a gente vivencia hoje. Veja, aqui o diálogo segue, né? Ele começa a rir dos caras e tal, e faz até com que eles consigam sair de dentro da caverna e ver como é lá fora. Então veja, eles estão contemplando a vida, olhando as sombras que se refletem na parede. Então, se o intuito é a contemplação da vida, seria muito mais viável que eles estivessem fora, curtindo a brisa, né, vendo todas as cores que o nosso planeta nos proporciona, mas eles estavam todos na frente de uma parede, vendo reflexos, né? E aí você observa que é justamente isso que Piteco faz. Então, eles passaram tanto tempo na frente daquela parede que até a luminosidade do ambiente atrapalha. Eles ficam assustados, eles têm medo do que está fora, né? E Piteco chama a atenção deles, se é para contemplar, que a gente contemple realmente o que a gente vem vivenciando. E aí ele mostra a eles quais são as vantagens. Então veja, aí existe uma ruptura. Quando você mostra que aquilo que você estava observando
pode ser visto de uma ótica diferente, pode ser trabalhado de uma forma diferente, né? E qual é a relação que ele faz com a nossa vida cotidiana, com o que a gente vive hoje, né? Então passa aí sequencialmente a evolução de Piteco ao longo do tempo, e aí a gente voltando para os tempos atuais, onde é a nossa parede? Onde é que a gente vê a vida passar? Diante da tela da TV, né? Então essa história em quadrinhos, ela vem chamar a nossa atenção única e exclusivamente para isso. Nós, enquanto pessoas, enquanto comunidade, quanto tempo nós não dedicamos na frente de uma TV? Outra questão muito interessante, né? Nós sabemos que muitas coisas que são expostas para nós enquanto telejornais, enquanto novelas, enquanto filmes, tem muitas questões verdadeiras, mas tem muitas questões também que são doutrinadoras, né? Para que você fique doutrinado, para que você acredite naquilo que está sendo trabalhado, que está sendo vivenciado, né? Aí a primeira questão, o primeiro questionamento que é feito é: você acredita em tudo que os meios de comunicação passam para você? Tudo que você vê na TV, você acha que está certo? Nós temos aí hoje, na realidade de hoje, uma diferença muito grande do que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás. Por quê? Porque nós tínhamos aí as TVs, os canais, né? Globo, SBT, Record. Então nós, enquanto comunidade, nós nos limitávamos muito a esses canais. E aí o que eles reproduziam, muita gente cria piamente que aquilo era verdade, né? Então assim, muitas vezes você sabe que por trás dessas cortinas tem muitas pessoas que patrocinam essas emissoras, e a partir do momento que eu estou patrocinando, que eu estou colocando dinheiro naquele lugar, a pessoa vai ter que comungar da minha ideia, esteja ela certa ou não. Então a partir do momento que a Globo falou, então era verdade, né? E aí a gente vem depois com a Rede Record, que querendo ou não é também uma rede um pouco independente, não tanto quanto a Rede Globo, não é tão grande quanto a Rede Globo, mas elas começaram a divergir muitos assuntos. Então a Globo dizia uma coisa e a Record já era contrária e dizia uma outra. Então a partir do momento que você tem acesso à informação, então cabe a você, enquanto pessoa, pesquisar. Você, enquanto pedagogo, precisa ter a ciência de que você precisa estudar. Então a leitura lhe traz informação. Eu não posso apenas acreditar naquilo que me é repassado na TV. Se eu acho aquele tema interessante, então eu preciso buscar. Hoje em dia a gente tem aí a internet que nos dá também um leque de opções. Então eu sei que muita coisa que é colocada na internet é muito bacana, é muito seguro, mas eu sei que tem muita coisa que está errada também. Então eu só vou conseguir ter esse discernimento a partir de leitura e pesquisa, não tem outra forma, né? Então eu, enquanto educador, preciso ser um pesquisador, preciso ser um leitor, eu preciso buscar informações, né? Para que a partir daí a gente consiga desenvolver a nossa criticidade, a gente possa discutir sobre determinados assuntos, né? E isso eu só posso fazer a partir do momento que eu tenho informação. No segundo, eu pergunto a você: você sempre concorda com tudo que as outras pessoas afirmam ser verdade? Isso também é muito interessante. Qual é a sua postura enquanto pessoa, enquanto educador, para situações que sejam contrárias às suas? Eu acredito que você já deve ter escutado muitas vezes quando se diz o seguinte: religião, política e futebol são questões que não se discutem. Por quê? Cada pessoa tem a sua opinião, cada pessoa tem a sua verdade, e ela não vai mudar de ideia porque você acha diferente, porque você pensa diferente. Mas você, enquanto pessoa, independente da sua formação, e se você é um educador, se você é um profissional de educação, você tem que ter uma postura mais firme em relação a isso. Você não precisa discutir com ninguém, mas você precisa ter argumentos, né? Então eu só tenho argumentos sobre determinados assuntos quando você estuda sobre eles. Por isso que muitas vezes você, diante de um diálogo, né, você consegue calar a outra pessoa.
Por quê? Porque você tem argumentos sobre aquilo que você está falando. Então a pessoa fica perdida, então ela não segue o diálogo porque ela não tem argumentos para conversar com você, né? Então, se alguém está defendendo alguma coisa, se alguém está falando alguma coisa que você não concorda, você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser mal educado. Você está dialogando e você pode dizer, olha, ok, é a sua opinião, porém eu não comungo dela. Eu acho que não é bem dessa forma, não é desse jeito que funciona. E aí você começa a argumentar. Se a pessoa for uma pessoa esclarecida, ela também pode argumentar no seu diálogo. E muitas vezes, dependendo do seu poder de articulação e do seu conhecimento sobre o assunto, a pessoa se cala, né? Porque aí ela não tem argumentos para discutir com você sobre isso. Então, às vezes, com esse diálogo, você consegue abrir a mente daquela pessoa. Ei, peraí, eu nunca pensei dessa forma, né? Então, poxa, fulano falou de um jeito tão diferente, eu nunca tinha olhado essa situação ou esse problema por essa ótica aí. Então, você pode até fazer com que a pessoa reflita um pouco mais, mude de opinião, que isso é muito válido, né? Depois, de que maneira nós podemos despertar nossa criticidade e buscar a verdade? Então, assim, para o despertar da nossa criticidade, eu só posso ser crítico de uma coisa ou de um assunto quando eu tenho conhecimento sobre ele, né? Então, o despertar é justamente aquela incógnita da curiosidade. Peraí, eu achei esse tema interessante, mas só que eu não concordo com as opiniões que fulano está dizendo, né? Eu não acho que esteja certo. Então, onde é que eu vou buscar informações? Eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar em livros, eu vou pesquisar em bibliotecas, eu vou pesquisar na internet, eu vou procurar meios que me deem subsídio. Peraí, será que realmente fulano está certo? Será que realmente é essa a lógica do tema que ele vem debatendo comigo ou não? Então eu só vou conseguir fazer isso, buscar a verdade, buscar a minha verdade, o que eu acredito, a partir do momento que eu for estudar, que eu for pesquisar sobre o assunto. Caso não, você vai ter que aceitar a opinião das outras pessoas, porque você não tem conhecimento para argumentar com elas. Então só lhe cabe balançar a cabeça e dizer que elas estão certas e terminar aquele diálogo, né? Infelizmente. Como conviver com as pessoas que pensam diferente de nós? Então, assim, a gente vai encontrar pessoas que pensam diferente da gente em todos os lugares. Na nossa casa, no nosso casamento, né? Então, assim, para todos os lugares que nós formos, a gente vai encontrar pessoas que têm opiniões divergentes da nossa, né? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que respeito é fundamental em qualquer situação, tá? Você não pode impor às outras pessoas a sua opinião, como também não pode permitir que elas imponham a você a opinião delas. Você pode discutir sobre isso, você pode argumentar, pode ouvir os argumentos daquela pessoa, certo? Mas, poxa, se ela despertou seu interesse, cara, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu vou pesquisar mais um pouco para ver se realmente fulano tem razão, né? Ou não, a ideia de fulano é totalmente fora da realidade e isso não vai me agregar em nada ao conhecimento que eu tenho. Então eu vou ficar com a minha ideia, com a minha verdade e eu sigo o meu caminho, né? Então a gente precisa ter o discernimento que você não vai mudar a opinião de ninguém, nem ninguém vai mudar a sua. O que pode acontecer num diálogo é você despertar a curiosidade daquela pessoa, de tentar ver a situação pela forma como você debateu, ou você se desperta a ver a problemática, ver a situação pela ótica que fulano lhe disse lá anteriormente. Então, assim, são evoluções da vida humana, são evoluções dos seres humanos. Quando a gente para e repensa as nossas opiniões, quando a gente vai procurar ouvir outras pessoas e buscar mais informações, então isso faz com que a gente evolua enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto sociedade. Essa é a parte fundamental da questão histórica, da evolução da humanidade. É você evoluir a partir do que o outro aprende, a partir do que você aprende, né? Conseguimos contribuir com um ambiente harmonioso no trabalho na escola, na faculdade, mesmo com pessoas pensando diferente de nós. Como é que isso pode ser possível, né? A partir do momento em que você respeita o espaço da outra pessoa,
né? Isso em qualquer instituição a que você esteja inserido. Você pode sim, se você tiver argumento, se você tiver conhecimento, você pode discutir, você pode dialogar com outras pessoas que tenham opiniões divergentes da sua. Mas você não vai mudar a concepção dessas pessoas. Você pode despertar nela a curiosidade de pesquisar mais. E você precisa ter um conhecimento muito claro da humanidade que existem pessoas a quem você pode dialogar por horas sobre questões divergentes de vocês. Só que existem pessoas que você não pode desenvolver esse diálogo, porque são pessoas que têm uma mente extremamente fechada, são pessoas que não aceitam hipótese nenhuma, que alguém tem uma ideia contrária à dela, que ninguém tem uma opinião diferente da dela, que só ela está certa e o resto do mundo está errado. Então, infelizmente, a gente não pode, a gente vai poder desenvolver um diálogo com uma pessoa que pensa e que age dessa forma? Não vai, porque ela mesmo não vai se abrir para o diálogo, tá? Então, eu preciso saber qual é a limitação de cada um. Então, a partir do momento que a gente convive, a gente sabe, poxa, eu posso conversar com Maria durante horas sobre questões de economia, sobre questões de política, a gente vota em partidos diferentes, mas a gente consegue observar e discutir o que foi favorável, o que foi que o meu partido ou o meu governante fez de benefício para a minha cidade, independente de eu ser favorável a ele ou não, né? A gente consegue conversar sobre isso, sem que a gente se aborreça, sem que a gente perca uma amizade. Isso acontece, só que tem pessoas que não. Então, aquilo ali é o certo, então a minha ideologia é a certa e eu não aceito que ninguém diga o contrário. Então, assim, com essas pessoas, infelizmente, a gente não vai desenvolver aí um diálogo a longo prazo, a gente não vai conseguir dialogar com muito tempo. Então, assim, quando a gente fala de história, quando a gente fala de história da educação, ela é de fundamental importância que a gente se aprofunde, que a gente tente ver, principalmente quando a gente trabalha da questão educacional, quais foram as contribuições que se fala tanto em Piaget, né? Quando a gente vai estudar Piaget ao longo da nossa vida acadêmica, nós vamos encontrar autores que idolatram Piaget. Já tem outros autores que são totalmente têm aversão à metodologia de Piaget. E aí? Quem é que está certo? Quem é que está errado? Como é que você vai opinar? Você só pode opinar quando você procurar conhecer a história de Piaget, ver realmente quais foram as contribuições que ele trouxe para a educação. Essas contribuições foram válidas? Essas contribuições servem até o dia de hoje ou não? Piaget ajudou ou Piaget atrapalhou a educação? Então a gente tem aí um monte de teóricos. A gente tem Piaget, a gente tem Vygotsky, a gente tem inúmeros teóricos que tiveram uma importância muito grande na evolução da educação. E eu, enquanto educador, eu preciso conhecer essas pessoas. Eu preciso saber qual foi a importância deles na minha vida acadêmica, na minha vida educacional, né? Porque eu preciso debater sobre isso, eu preciso ter esse conhecimento para poder dialogar com qualquer pessoa, certo? Então, fica aqui, tá? O nosso debate, a nossa discussão sobre a nossa primeira aula de História da Educação. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem postar no grupo. A partir da semana que vem, a gente vai fazer lives ao vivo, onde vocês vão estar interagindo diretamente comigo e podendo ver enquanto eu estou debatendo. Vocês já sabem que eu falo demais, vocês vão poder me atrapalhar e perguntar, fazer questionamentos, e isso vai fomentar o nosso debate. A gente vai poder discutir bastante sobre História da Educação.